Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, com muito prazer, fala Valdir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. Vamos falar sobre o nosso Vasco da Gama, vamos falar sobre futebol e trocando uma energia, informações positivas sobre o nosso Vasco. Aqui no nosso canal, a gente torce pelo Pedrinho, a gente torce pelo sucesso também do Fernando Diniz, pelo sucesso do Vasco, a gente abraça a torcida vascaína, porque a gente entende que o Vasco ele é um todo e que nós precisamos realmente apoiar o nosso time. Entendendo a situação do nosso presidente, Pedrinho, que é uma pessoa do bem, e vem enfrentando alguns percalços, e o Fernando Diniz, que é muito trabalhador. Tivemos um empate entre Vasco e Botafogo 1-1 pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um resultado ruim para o Vasco, porque o segundo jogo vai ser decidido lá no Engenhão, na casa do Botafogo. Dá para o Vasco reverter, dá para o Vasco vencer? Sim, o Vasco tem um histórico muito bom contra o Botafogo. Mas o Vasco deveria ter construído um placar mais tranquilo, pelo menos 3-0, e deu, né, para o Vasco construir esse placar. Ou então 3-1, 4-1. Não é a gente aqui tá jogando conversa fora. O que acontece é o seguinte: a gente teve aquele 6-0 do Vasco sobre o Santos, uma maravilha. Nós estávamos no paraíso, nós estávamos no céu. Aí depois tivemos o jogo contra o Juventude, 2-0 Juventude, e a gente foi para uma parte intermediária, vamos botar assim. E aí do jogo contra o Corinthians, fomos diretamente para o inferno. Por causa de que o Vasco perdeu 3-2 para o Corinthians em São Januário. O Vasco fez um jogo muito ruim, abaixo daquilo que ele poderia fazer, render. O Vasco poderia, se o Vasco rende contra o Corinthians o que ele rendeu contra o Botafogo, o Vasco ou teria vencido ou teria empatado o jogo. Só que o Vasco fez um jogo horroroso, horroroso mesmo contra o Corinthians. Já contra o Botafogo, o Vasco fez um jogo bom, fez um jogo que o Vasco até merecia sair com a vitória. Mas, infelizmente, o Vasco continua pecando em suas finalizações e não aproveitando as chances que lhe aparecem. Né? Chances o Vasco cria. O Vasco chutou mais a gol, o Vasco teve chutes mais precisos em direção ao gol do que o Botafogo. E o Botafogo, como ele também está sendo um time que está passando por reformulação, está sendo treinado pelo David Ancelotti, pelo Ancelotinho, ele ainda está pegando o esquema do Botafogo também, né? Sempre esteve ao lado do pai, mas está pegando aí o Botafogo, é o seu primeiro trabalho como técnico, então lhe falta experiência. Então, quer dizer, tudo isso o Vasco teve a seu favor. Fernando Diniz já é um técnico mais preparado, já é um técnico vitorioso, tem uma Libertadores, é experiente. Quer dizer, poderia ter tirado muito mais proveito disso e tentou tirar. Né? O Vasco, a gente não vai também falar que o Vasco jogou mal. Não, o Vasco até jogou bem no segundo tempo, ali logo os 20 primeiros minutos o Vasco teve domínio, o Vasco apertou o Botafogo. O Botafogo também veio com esquema com dois atacantes para enfrentar o Vasco. O Vasco de início ele estranhou, né, essa atitude do Botafogo e vinha com dois atacantes, mas depois o Vasco pegou o esquema no primeiro tempo e o Vasco foi lá e começou também a fazer mais frente contra o Botafogo. Então, agora, o que o Vasco pecou foi as bolas cruzadas na área do Vasco. Então, o sistema defensivo do Vasco ele é um sistema ruim, é um sistema falho. É onde o Fernando Diniz precisa acertar e muito esse sistema defensivo do Vasco. É um sistema falho. Então, ontem, né, o Botafogo aproveitou e tentou fazer muitos lançamentos, bolas aéreas, para aproveitar os seus jogadores que são um pouco mais altos do que o zagueiro do Vasco, para poderem finalizarem, cabecear em direção ao gol do Vasco. Mas, quer dizer, o Fernando Diniz ainda continua nessa ideia de colocar o Hugo Moura na zaga,
o volante, o Hugo Moura na zaga, o que ainda não... O Hugo Moura, né, até acabou falhando no lance do gol do Botafogo. Então, quer dizer, há quem diga que o Fernando Diniz vai morrer abraçado com o Hugo Moura, mas não acredito que isso vai acontecer, porque o Vasco está trazendo reforços, o Vasco está trazendo zagueiros, então, quer dizer, zagueiros com vontade de chegar e de jogar. Se o Fernando Diniz quisesse, ele poderia ter colocado o Robert Renan. Ele já chegou, falou que queria participar do jogo do Vasco Botafogo, estava inscrito no BID, então era só, né, o Fernando Diniz colocar esse jogador em campo e botar lá o Hugo Moura no seu local certo, que é lá como volante. Mas aí ele acredita, ele acha que ele está certo, tudo bem, a visão dele, vamos ver até onde isso vai. Mas o certo é que o Fernando Diniz ontem, no jogo contra o Botafogo, acertou ali um pouco na composição do Vasco. Botou o time, o meio de campo muito mais compactado, botou um jogador, né, no lugar do Tietê, esse jogador também realmente de boa qualidade, boa marcação. Então o Vasco ele vai encorpar, né? O Vasco vai encorpar e vai conseguir sair dessa zona aí, ou próxima aí, da zona do rebaixamento, com as peças que estão chegando, com os jogadores que estão chegando. Então, sobre o jogo do Vasco e Botafogo, o Vasco poderia ter matado esse jogo, por causa que o Botafogo, lógico, também não vai ser campeão brasileiro, só tem agora a Copa do Brasil, assim como o Vasco, aonde, né, é o meio mais fácil, é o campeonato mais fácil nesse momento, entre aspas, aquele que pode se pode chegar a ser campeão, conseguir um título, é só a Copa do Brasil, porque Vasco e Botafogo não vão chegar ao título do Campeonato Brasileiro. Mas o Botafogo, ele também, assim como o Vasco, mas tem o seu técnico, que está fazendo algumas modificações, o Botafogo também está ali se reestruturando, é um time melhor do que o do Vasco, mas também ele sentiu o fator dele para São Januário, a torcida e também todo esse esquema que está mudando no Botafogo. Então o Vasco ontem poderia ter matado esse jogo. Chances teve. Logicamente que essas falhas que o Botafogo cometeu contra o Vasco, essas falhas não serão cometidas lá no Engenhão. Então por isso o Vasco era para ter aproveitado, né, esse momento que o Botafogo estava um pouco mais assim falho, né? Estava um pouco mais impreciso, que não estava tão organizado. O Vasco era para ter aproveitado esse momento, porque no jogo contra o Vasco no Engenhão, o Botafogo não vai estar tão desorganizado como ele estava em relação a ontem. Ele vai estar, né, porque já o David Ancelotti já pegou o esquema do Vasco. Se o Fernando Diniz, né, eu acho que ele também tiver um outro esquema, é bom ele ter um outro esquema, porque isso daí o técnico do Botafogo já conheceu, então vai também preparar um esquema para poder pegar o Vasco no Engenhão. Então, quer dizer, acho que dá para o Vasco sim passar, acredito que o Vasco até passa, porque o Vasco sempre tem sorte contra o Botafogo. Eu acho que essa atmosfera que estava ontem em São Januário, essa atmosfera positiva, ela vai se repetir no jogo, até porque a pressão ela é muito grande, a pressão por resultados positivos ela é muito grande, ainda mais pelo trabalho que vem sendo feito por Fernando Diniz dentro do Vasco da Gama, aonde já está sendo contestado muito, né, os números. O Fernando Diniz, pelos clubes que ele passou, somando Vasco, Fluminense, Cruzeiro em Campeonato Brasileiro, ele tem muito mais derrota do que vitória. E isso foi falado até nas entrevistas coletivas, o fato dele ter muito mais derrotas do que vitórias, somando as suas passagens por esses clubes. Então, e a gente percebe também que às vezes são feitas perguntas no intuito realmente de dar uma desarticulada no Fernando Diniz. A gente sabe da intenção dele com o Vasco, da boa vontade, realmente ele quer vencer, um cara trabalhador, né? Então, por isso que a gente também torce. Mas, infelizmente, os números eles são contrários. Então, como os números são contrários e a cobrança ela já está grande, ela já está ali, né, forte, então evidentemente que o Fernando Diniz vai chegar e vai conversar com o Vasco. Aquela conversa que ele tem, né, vai cobrar muito para que o Vasco possa avançar de fase, que ele possa passar das quartas, avançar para a semifinal.
Lembrando que aquela bronca que o Fernando Diniz deu no Ryan, ou no Ryan, muita gente falou alguma coisa assim, criticando o Fernando Diniz. Ele não está nada errado, ele está totalmente certo. Aquele ali é o jogo dele. Antigamente, os técnicos que pegavam muito mais fortes ainda, é muito pior do que o Fernando Diniz. Né? Não é só os técnicos, não. Isso em todos os processos, até na escola, nossos diretores na época de escola, eles eram muito mais austeros, né? Muito mais ali, cobravam mais, eram muito mais incisivos. Né? Os castigos que nos eram impostos eram muito mais, até sobre questões de broncas, aquelas questões de reguada, voar um apagador, alguma coisa assim, e ninguém morreu, ninguém ficou melindrado por causa disso. Então, quer dizer, técnicos também faziam isso no passado com os seus jogadores, né? E podem também continuar fazendo. Então, aí com aquela bronca, o Fernando Diniz deu no Ryan, e o Ryan passou a entender que ele precisa jogar mais para o clube, mais para o Vasco, mais para o time, do que jogar para ele mesmo. Então, o Fernando Diniz, com certeza, cobra muito quando o Vasco está em campo, está jogando, e também cobra muito lá quando eles estão treinando. Isso aí é o bom do Fernando Diniz, é isso que ele cobra, ele pega no pé e ele existe mesmo, ele endurece ali a situação e mostra que o jogador tem que ser realmente profissional. Então, é o que a gente está contando. Então, e já temos um jogo agora no próximo domingo contra o Sport de Recife. Vasco vai precisar vencer esse jogo ou empatar e pode entender que não vai pegar um esporte fraco, não. O esporte vai querer vencer esse jogo, até porque já sabe, né, que infelizmente o Vasco está sendo uma situação também complicada no Campeonato Brasileiro, próximo à zona do rebaixamento. Ele vai jogar em casa e vai querer tirar proveito disso. E a gente sabe que o Sport de Recife vem fazendo bons jogos em casa. Mas eu acredito que com essas peças que estão chegando, com esses jogadores que estão chegando, dá para o Fernando Diniz arrumar esse sistema defensivo, dar uma povoada mais no meio de campo, ganhar o meio de campo, né, e permitir que o meio de campo trabalhe muito próximo, dar uma liberdade para o Felipe Coutinho, para que ele possa também trabalhar essa bola e também chegar junto lá com os atacantes. Então, que o Vasco tenha lá no Recife, que o Vasco tenha bom resultado. Então, estamos juntos, vamos dar força para o nosso Vasco, força para o Fernando Diniz, força para o Pedrinho, porque coisas boas virão e o Vasco não será rebaixado. Eu sou Valdeir Carvalho, um forte abraço e até a próxima.